Edilson Salgueiro faz a próxima pergunta. Bom dia, Edilson. Bom dia, Brown, Branca, Piotto, Caute, você que nos acompanha. Candidata, obrigado por ter vindo. Meus pêsames, reforço o recado do Brown no início. Obrigado por ter vindo. Um dos pontos do plano de governo da senhora trata da Lava Jato paulistana. A gente sabe que a Lava Jato foi um dos símbolos dessa revolução, no bom sentido, que ocorreu no Brasil. Então, eu gostaria que a senhora explicasse o que vai ser essa Lava Jato paulistana, o que consiste, como que o cidadão entende na prática o que é. Edilson, hoje um dos maiores problemas da cidade é a má terceirização. Por que eu falo isso? Eu fui do Ministério da Economia e cuidei exatamente da parte de desestatização. E o que eu aprendi? Eu aprendi que uma concessão, uma terceirização mal feita é pior do que prestar o serviço diretamente pelo setor público. Então, é muito importante que os contratos sejam bem feitos e que a gente tenha uma fiscalização. Qual que é a minha proposta aqui dentro da cidade de São Paulo? Primeiro, transparência radical. Hoje ela não existe. Hoje, das 26 capitais, São Paulo está na posição 20 em termos de transparência. Eu vou te dar um exemplo bem concreto. Cracolândia. Hoje tem mais de 90 organizações sociais que recebem milhões da prefeitura para cuidar da Cracolândia. O que elas fazem, onde elas vivem, o que elas comem, não sabemos. Nós tentamos obter essas informações via gabinete da nossa vereadora, perguntando o que fazem e qual a taxa de retorno para a sociedade, ou seja, quantas pessoas foram reabilitadas. Nenhuma resposta. Então, hoje, a nossa prefeitura ela é uma caixa preta. O que a gente vai fazer? Trazer a luz do sol, que é o melhor desinfetante. Então, transparência de tudo, todos os contratos, e a gente vai comparar. Por exemplo, eu entrei contra a prefeitura quando tentaram renovar o contrato de poda de árvores aqui na cidade, em pleno apagão. A gente sofreu aquele apagão e eles tentaram, a gente sabe que um dos motivos do apagão foi a falta de poda na nossa cidade, e eles tentaram renovar os contratos com as empresas sem licitação, sendo que retirar uma árvore aqui na cidade custa R$28 mil, no resto do Brasil, 2. Então, vamos abrir isso tudo. Essa é a ideia. E aí eu vou trazer tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas, conjuntamente com a Prefeitura, para olhar tudo isso e ver o que a gente pode melhorar. Então, é fazer com que essas empresas terceirizadas, elas façam de fato um bom serviço, atendam bem a população, façam mais por um custo menor, porque por todos esses exemplos que eu te falei, os custos não fazem sentido, tenham boas metas, por exemplo, no caso da Cracolândia, reabilitar as pessoas, tirar dessa situação. Os moradores de rua, tirar as pessoas da rua. Não adianta a gente estar aqui na nossa cidade com uma indústria da miséria, gastando bilhões e bilhões e bilhões, sem metas objetivas de tirar as pessoas dessa situação. Então eu vou trazer junto, vou dar luz a isso tudo e vou pedir essa ajuda da sociedade, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, para que de fato a gente preste um bom serviço para a população. Essa é a Lava Jato paulistana. Não tenho dúvida que ao longo desse processo a gente vai descobrir muita corrupção também, porque com os inúmeros contratos que a gente tem sem nenhuma licitação e por esses valores abusivos do pouco que a gente conseguiu ter alguma transparência, vamos ter muita gente na cadeia.